Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? A Kelly já entrou aqui, já vou chamá-la. Um minutinho só, Kelly. Deixa eu puxar você aqui. Legal. Ah, mostrando a bagunça do meu quarto, Cauê. Meu Deus do céu. Faz parte, faz parte. Vamos lá. Faz parte, Aqui é isso também, aí. se olhar desse lado aqui também tem uma bagunça também aqui. Não, aqui é assim, ó. Até vou mostrar de volta aqui pro povo. Cadê? Como é que faz? Aqui, ó. Olha lá, ó, mochila, livro. Sim, sim. É isso aí. Faz Meu caos parte. particular. É isso aí. Tem jeito, todo mundo tem, né? A gente não consegue ser 100% organizado, mas Não, sabe que, Cauê, na verdade, assim, ó, eu cheguei à conclusão de que eu preciso de um pouco de caos. Eu cheguei a essa tá. conclusão, entendeu? Se eu É, tiver tudo organizadinho, parece que as coisas não funcionam bem na minha cabeça. sério? Sério, Ok, sério. A ok. minha escrivaninha ela tem que estar um pouco bagunçada, meu É. quarto tem que ter coisas penduradas. Minha cabeça é um pouco assim, sabe? Sério, legal, legal. Vamos falar sobre isso, vamos puxar isso aí, com certeza hoje. Vamos. Vamos lá, pessoal, boa noite. É muito prazer estar com vocês aqui. Boa noite, Kelly. Boa É, noite. Estamos juntos aí. Vamos começar então, basicamente, esse novo projeto aqui, esse novo quadro aqui dentro do MedZD. A gente vai focar bastante falar em performance. Os primeiros serão basicamente nós dois, mas a ideia é que a gente consiga chamar outras pessoas também para a gente bater um papo, sempre estar acrescentando aí soft skills, falar de hábitos, como que a gente cria hábitos, como que a gente tenta deixá-los, né, os que a gente julgue que realmente são hábitos ruins. Então, assim, tem muita coisa, é um mundo em relação a isso. E para a gente sair também do nosso mundinho ali da medicina, claro que é sempre muito válido a gente discutir medicina, mas é legal a gente abrir um pouquinho também, né? Eu até mandei para você o questionário que eu fiz ontem para o pessoal, e assim, o médico, a gente tem uma margem muito pequena realmente de erro, né? A gente tem essa cobrança. Por isso que quando você começa a ter contato com médicos, a gente acaba tendo ali uma certa similaridade, porque a gente acaba É verdade. sendo colocado dentro de um funil e todo mundo pensa bastante parecido em relação a algumas coisas, né? Claro que não é tudo também, mas alguns comportamentos são bem parecidos. Vamos lá, vamos começar a falar então sobre isso. E Ah, hoje a gente vai começar. A ideia é que a gente comece aí, e aí eu passo a palavra para ti aí, que a gente tem um certo roteiro aí para a gente poder seguir. tá, legal, legal. Bom, na verdade, a gente se conhece há um tempinho, né, Cauê? E assim, eu sempre te admirei muito por conta dessa parte da mentoria. Você foi meu mentor, né? Em algumas preparações ali da minha vida, em relação ao Revalida. E essa tua tranquilidade, eu sempre admirei também. E a gente acabou se identificando por conta dessa história da performance, né? A gente alcançou resultados assim bons na nossa vida, né? E isso trouxe essas ideias aí da gente estar compartilhando e dividindo com o pessoal histórias e experiências sobre esse tema, né? Que é a performance cognitiva, física. E hoje a gente vai focar nessa parte de hábitos, né? Mas assim, a gente vai começar dando um girozinho aí e falando um pouquinho da gente. É isso, né, Cauê? Vamos começar assim, né? Exatamente, vamos seguir o script. Não precisamos ser Tá, extremamente porque rígidos, isso. mas vamos lá. Não, porque é bacana, né? Às vezes tem gente que está entrando não nos conhecem, ou então não me conhece, né? Assim, eu vou falar rapidinho sobre um pouquinho da minha trajetória de vida. Se eu fosse colocar um nome para mim que me definisse, Cauê, seria improvável, né? Porque assim, eu já passei por todas as áreas profissionais que você sonhar na sua vida. E aos 35 anos de idade eu fui começar a medicina, né? Então, só para você ter uma noção, assim, ó, eu passei por cursos, né, universitários, foram desde letras, artes visuais, serviço social, eu fui locutora de rádio, eu fui Isso eu não sabia. chacreira, eu fui tanta coisa nessa vida, sabe? Que quando eu estava lendo lá o Hábitos Atômicos, o cara fala assim, o autor fala, né? É, Seria muito importante que todo mundo passasse por várias experiências na vida. E eu sou essa pessoa que passou por várias experiências na vida até chegar na medicina, seria totalmente improvável, né? Uma pessoa que começa um curso desse, difícil,
aos 35 anos de idade, pega uma pandemia no meio do curso, atrasa a formatura em 1 ano, leva 7 anos para se formar e se forma com 42, né? Então, assim, esse é um giro na minha vida, assim, meio rapidinho, só para o pessoal entender, né? Hoje estou com 43, recém-formada, começando a carreira, né? Mas super motivada. E é isso, né? Acho que esse é o girozinho aí que eu posso dar da minha vida até aqui. Passo a bola para você. Legal, legal. Incrível, cara. Incrível. Eu acho que eu sempre gostei muito desse tema. Sinceramente, em um determinado momento, eu acho que quando eu tinha 18 anos, eu lembro que eu fiz um primeiro ano do cursinho e depois eu saí do cursinho. Eu falei, não sei o que eu vou fazer da vida, mas assim, eu não posso mais ficar aqui dentro do cursinho porque, poxa, eu nunca tive a tristeza, e no cursinho pré-vestibular tava me dando um pouco disso, sabe? Eu ficava só estudando, estudando, estudando e esqueci da minha vida. No segundo ano eu falei, não, peraí que a minha saúde mental é mais importante do que tudo. Se eu não estiver bem mentalmente, eu não vou conseguir produzir e as coisas daqui, a tendência é que piorem. Então eu saí e meu primeiro contato ali foi com muitos livros. Eu falei assim, o que que eu vou fazer? Eu vou ler, tá? Mas quem que eu vou ler? Eu vou ler biografias. E assim, num curto espaço de tempo, assim, coisa de 3 meses, eu comecei a ler biografias. Eu li, eu acho, umas 12 biografias. Uhum. O que acontece? Na minha cidade, Santo André, tem uma biblioteca. E é uma biblioteca bem legal. E, assim, tem uma série de livros lá. E eu tinha a carteirinha da biblioteca, então, a cada 15 dias, eu tinha que devolver os livros. Eu podia pegar no máximo 3. E aí eu pegava 3 livros e lia os 3 livros nesse período de 15 dias. E a grande maioria deles eram biografias. Eu pegava lá desde Gandhi até políticos, um perfil bem diferente, mas assim, eu falei, pô, alguma similaridade tem dessas pessoas. Por que que elas estão aqui nessa estante? Por que que tem muita gente falando delas, tanto por bem quanto por mal, mas alguma coisa similar essas pessoas têm. Tem alguma coisa no cerne lá. Eu tentava buscar isso. Falar, poxa, que levou essa pessoa a ser falada no mundo inteiro? Então foi muito legal. Esse contato com as biografias diversas foi um primeiro estalo assim que eu tive. Eu cheguei a trabalhar como auxiliar administrativo quando eu tinha 18 anos de idade. Trabalhava no pronto-socorro. Eu trabalhava no pronto-socorro, eu fui parar na recepção do pronto-socorro com 18 anos. No entanto, falei, poxa, eu quero alguma coisa a mais. E tinha o pessoal que trabalhava nas alas, né? Falei, quando eu tiver oportunidade, eu vou para alguma ala. Aí apareceu uma oportunidade de parar no pior setor do pronto-socorro. Era um pronto-socorro grande, tá? O pior setor era o setor de emergência e da UTI. Tinham 5 leitos de UTI e uma sala de emergência. Só que esse pronto-socorro era muito próximo de uma estrada, que a gente chama de rodovia Anchieta, aqui em São Paulo, no ABC. Então tem muito acidente lá. Então aquele pronto-socorro é só problema grande, assim, quanto acidente. Lotado. Então, o setor de emergência e da UTI, o administrativo da ala tinha que cuidar dos dois, dos 5 leitos da UTI mais o setor da emergência. Então ninguém queria, porque tinha muito problema, sumia papel, os médicos faziam prescrição, não carimbavam, evoluíam os pacientes, não carimbavam, não queriam fazer a papelada de internação dos pacientes. Então, assim, era o pior setor do pronto-socorro. E eu fui para lá, falei, ok, alguma coisa vai ter bom aqui, vou puxar alguma coisa daqui. E eu me adaptei nesse setor. E aí eu fiquei fixo naquele setor durante 1 ano e meio, praticamente. Eu só saí de lá porque tinha conseguido meu objetivo, que eu tinha colocado uma certa meta, e aí eu segui meu caminho. Mas foi algo bem interessante, assim, que eu coloquei à prova. E durante esse período eu fiz o curso de técnico em química, porque eu não queria ficar sem estudar. Então também, né, imaginando aí a gente começando nas carreiras aí que a gente fez antes, então eu trabalhei na parte administrativa de um pronto-socorro quando tinha 18 anos e também fiz o técnico de química que não tinha nada a ver. E na época a gente fez uma célula fotovoltaica, a gente conseguia movimentar um carrinho de brinquedo a partir da energia solar. Isso daí tipo faz uns Que 15 legal. anos já. Bem legal, bem legal. Ou seja, Isso. você era um adolescente que não era muito, assim, não era aquele adolescente tradicional, né? Porque o menino que leu não sei quantas biografias, né, Cauê? Não, hoje em dia é muito difícil, né? Você pegar um adolescente que curte ler biografias, né?
Sim, sim. Isso deve ter te influenciado bastante, né? Muito, muito, porque você pega algumas coisas muito boas ali nas biografias, ou Com coisas também você fala. certeza. Eu tenho isso, assim, hoje em dia o pessoal fala bastante disso, e eu sempre tive alguns anos já isso comigo, acho que mais de 15 anos. Tenho 34 anos agora. E Uhum, eu sempre coloquei em pauta assim, poxa, se eu puder aprender sem errar, melhor. Se eu puder sim, identificar uma coisa que é um erro, se eu fizer isso vai dar algo errado e eu não precisar fazer, melhor. Para que eu vou precisar cometer todos os erros possíveis e imaginários se eu sei que muitas coisas vão dar problema? Então sempre tentei aprender a partir disso também. Claro que tem algumas coisas que a gente tem que viver, bater a cabeça, né? Falar, não, isso aqui realmente não é para mim, sim. isso aqui vai dar errado. Mas eu aprendi muito também vendo coisas que estava muito na cara que ia dar errado, sabe? Então, isso de alguma forma as biografias me ajudaram também quanto a isso. Que bacana, né? Bacana ver a construção da história, né? Como que cada um tem uma construção diferente, né? Eu não, eu já era da que queria bater a cabeça mesmo para aprender, errando, indo lá, pagando para ver, né? Era rebeldezinha, terrível, né? E da mesma forma a gente aprende também, né? Chega num ponto da vida que amadurece, né, Cauê? Então, Sim, assim, eu vejo assim, né, estudando para essa nossa live, pensando um pouco, fazendo algumas reflexões, né, sobre a vida, eu vejo também o quanto é importante a história de vida, né? As vivências que a gente foi colecionando e as experiências que a gente foi tendo durante a jornada. Inclusive, eu, quando eu falo de todas essas profissões que eu tive lá atrás, né, meu primeiro emprego foi no museu. Eu trabalhava no Museu de Arte Contemporânea aqui em Curitiba, depois eu fui trabalhar numa galeria de arte, então assim, eu vivia mais no meio dos artistas plásticos, e eu achava que eu seria uma artista plástica, né? sim. Depois eu fui trabalhar com outras coisas, aí fui ser locutora, e mais impressionante é que no meu primeiro ano de medicina, Cauê, já emendando também um pouquinho para as outras, para os nossos temas, eu tinha, Sim. obviamente, com 35 anos de idade, você tem uma quantidade de assuntos para estudar, né? O primeiro ano de medicina ele é traumatizante, né? Porque assim, Sim. você tem anatomia, você tem histologia, Histologia. você tem, meu Deus, Cauê, né? Então assim, como as artes plásticas me ajudaram, assim, extremamente úteis, né? Porque eu percebi que eu aprendia visualizando, então eu desenhava. Eu fazia aqueles desenhos de néter mesmo, de sobota, entendeu? Eu Sim. fazia quando eu tinha dificuldade de gravar, então eu ia lá, desenhava com meu nanquim e tal, e eu conseguia memorizar, entendeu? Vendo tudo aquilo ali me ajudava, né? Outra coisa, né? Eu tinha que decorar os 12 pares cranianos, aquilo para mim era uma tortura, meu Deus. O que eu fiz? Eu toquei, eu criei uma música que virou hino na faculdade. É Então a mesmo? gente cantava os 12 pares cranianos. Tanto é que hoje, se alguém me perguntar, e o sétimo? Eu tenho que cantar a musiquinha na cabeça para lembrar, né, do sétimo, do. Não, o sétimo é fácil, né? Mas vai lembrar ali do oitavo, do nono, né? Então, assim, você vê que nada que acontece na sua trajetória é em vão, nada, mas absolutamente nada. Se Sim, você sim. pega as suas experiências, as suas vivências, né, sejam elas com o que for, com profissões que você já teve, ou com vivências no esporte, com vivências na tua família, e você traz isso para a tua realidade, para o teu hoje, né, você consegue implementar e consegue enriquecer as suas experiências, né? Sim, é algo que molda a gente, né? Imagina quando você nasce ali, tem um empreendedor que ele fala isso, eu sempre, há alguns anos ele fala isso, ele fala, a criança nasce criativa. A criança, ela pode tudo. Eu lembro que eu É sempre verdade. pensava num exemplo que eu brincava com meus primos na casa da minha avó, a gente estava na Inglaterra, depois a gente estava na Rússia, depois a gente estava no Japão, e dentro de um quarto, Sim, naquele momento era uma coisa muito fidedigna, assim, na minha cabeça. E você vê que à medida que a exato. gente vai crescendo, a gente vai sendo colocado em algumas caixas e a gente deixa de pensar, a gente deixa de imaginar, a nossa criatividade vai pro ralo, né? Isso é uma pena. Exato. Acho que você, pelo Na menos na parte verdade dos plásticos, a gente é, vai sendo muito moldado, né, pelo meio onde a gente vai vivendo, né? A maioria dos adultos ela é muito repressora, então as crianças acabam sendo também consequentemente reprimidas, né? E sim. deixando muito dessa criatividade de lado. Por isso que é tão importante às vezes fazer renascer essa criança, pelo menos um pouco, um pedaço dela, né? Para que Muito. essa vida, essa criatividade volte, né? E a Sim, gente consiga usufruir dela de forma sábia, né? com certeza, com certeza. Eu acho que a criatividade é algo que a gente tem que colocar muito em pauta e é uma coisa que a gente perde muito mesmo. À medida que vai passando os anos,
Você vê que, às vezes, eu lembro das minhas avós, elas eram incríveis, mas elas tinham um pensamento muito rígido, né? Chegou aquela certa Uhum, idade, você vê que você não consegue mais mudar aquela pessoa porque ela tem um pensamento sim, muito rígido. E é interessante a gente estar sempre podendo aprender, sempre mantendo essa mentalidade de crescimento contínuo, de realmente poder estar melhorando, né? Eu acho que isso é muito legal, é uma coisa que a gente coloca hoje, mas não é claro ainda para muitas pessoas. De qualquer exato. forma, eu acho que isso faz muito sentido, né? O ambiente, hoje em dia na medicina a gente tem bastante disso, né? Você fala assim, poxa, tem os genes que influenciam? Sim, mas como é o ambiente que você está, né? Então esses genes, eles vão realmente causar uma doença, eles vão realmente influenciar ou não, né? Tem pessoas que têm ali, por exemplo, algo que aumenta a probabilidade dela ter uma doença cardiovascular. No entanto, se ela mantém o peso, se ela dorme de forma adequada, se ela consegue fazer uma manutenção do seu estresse, provavelmente ela não vai desenvolver, ou se ela for desenvolver, ela vai desenvolver lá na frente, né? Então tem um Sim, monte de coisas que a gente pode colocar em pauta em relação a isso. Mas é isso, eu acho que essa ideia, a gente vai falar um pouquinho dessa parte do molde, de hábitos, que a gente pode colocar em pauta. E assim, para começar, Kelly, para a gente poder, né, abordar um pouquinho mais, né, você colocou aí alguns pontos que você já fez, eu acho que isso moldou, querendo ou não, você até então. Vamos colocar algumas grandes vitórias. A gente tinha pensado em enumerar três, né? Você fala assim, poxa, ao longo da sim. minha vida, quais foram três momentos assim que, poxa, fizeram eu chegar do jeito que eu estou hoje aqui? Tá. Então, engraçado, eu estava pensando nisso agora, Cauê, que eu listei três grandes vitórias já na vida adulta, assim, adulta mesmo, né? A primeira grande vitória que eu listei aqui das minhas, e que ela é muito forte, foi ter parado de fumar aos 29 anos de idade. Isso para mim, assim, é muito significativo, porque foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida, né? É aquela história, ninguém começa a fumar porque é gostoso, tá? Ninguém pega um cigarrinho, ai que delícia, o cheiro, que delícia, né? Vou começar a fumar. Não. Você começa a ir pra baladinha e aquela coisa do ambiente. Você tá com pessoas que fumam. E elas te oferecem um cigarro, você vai pegar, porque você não quer se sentir meio, assim, o peixe fora d'água, você quer se sentir fazendo parte do ambiente onde você tá. E aí você pega um, experimenta, e daqui a pouco você tá ali e tal, e fuma mais um e tal. Quando você vê, você já tá comprando uma carteira de cigarro, né? E aí você já tá fumando essa carteira de cigarro, né? E a nicotina é uma droga fortíssima, poderosíssima, né? Quando você percebe, você está dependente dela, né? E isso aconteceu comigo de forma muito rápida, né? Então, quando eu vi, eu já estava assim fumando muito por dia, né? Meu trabalho me permitia isso, me dava essa liberdade, né? E de repente, mas aí eu vou deixar para falar mais, assim, bom, não, eu vou falar já. É, eu decidi parar, né? É que eu queria depois falar sobre o gatilho, né? Que o gatilho para eu parar de fumar foi a vergonha. Então, uma grande vitória na minha vida foi ter conseguido parar, mas assim, tendo como gatilho a vergonha. Mas por que a vergonha? Quando eu estava fumante, assim, no auge, né, do cigarro lá, eu tinha sobrinhos pequenos. E eu morria de vergonha, Cauê, de abraçar eles fedendo cigarro. Entendeu? Aquilo mexeu tanto comigo que aquilo. Você vê que o gatilho para cada um é alguma coisa, né? E eu coloquei aquilo para mim assim como não quero. Ninguém na minha família é fumante. Então eu chegava na casa dos meus pais, eu ia abraçá-los, eu sabia que eu estava fedendo, né? Eu sabia que aquilo exalava, aquele cheiro de cinza, entendeu? E depois também a saúde, mas não foi a saúde que veio em primeiro lugar. Foi a vergonha mesmo, a vergonha de estar abraçando os meus picorruchos ali, sabe? E passando para eles aquele mau exemplo, né? Aquela má experiência de estar sentindo. Então, esse gatilho foi que impulsionou meu desejo, o desejo. E eu comecei a me enxergar, eu comecei a perceber, a criar uma identidade da Kelly não fumante, a Kelly mais saudável, tá? Então é aquilo, né? A partir do meio da coisa, né? A mudança partiu dentro primeiro. E aí depois eu fui criando o processo de parar. Eu precisei de ajuda, eu precisei usar adesivo de nicotina, eu precisei entrar, né? Eu entrava em grupos online, assim, de pessoas que estavam se ajudando a parar de fumar, porque eu queria ouvir as experiências dessas pessoas, né? E que me davam muita força, e que me deu realmente. E aí eu consegui. Só que para conseguir, eu tentei várias vezes antes, Cauê, e não tive sucesso, entendeu? É bem importante falar isso. Porque as pessoas acham que, vou decidir, vai dar tudo certo da primeira vez, né?
E não, a gente não pode esquecer que é algo muito forte, muito poderoso, né? E que precisa ser muito trabalhado. Às vezes leva meses para você conseguir entrar mesmo no processo, tá? Então, se você quiser já falar uma sua, depois eu falo outra minha, Pode ser, pode ser. pode É, ser? pode, claro. Só um adendo, assim, realmente o tabaco, né, o cigarro, ele tem uma quantidade de substâncias tóxicas, químicas enorme, né? A gente tem muitas substâncias ali no cigarro e realmente causa uma dependência absurda, né? Eu lembro que eu atendia paciente Causa. e fazia grupos, e eles falavam assim, poxa, doutor, parei de usar essa droga, mas o cigarro eu não consigo, né? Realmente Exato. é uma grande vitória. Eu acho que isso aí você vai levar como um big win aí para você ao longo da sua vida. Por mais que venham muitas outras vitórias, essa daí sem dúvida vai ser uma marcante. Né? Bem legal, parabéns. Sim. E já se passaram 14 anos, hein? Só por hoje. Bacana, bacana. É isso aí. E vamos lá. Acho que se eu pegar de forma cronológica, eu diria que quando eu tinha mais ou menos 13 anos de idade, Eu, eu lembro que eu sempre pratiquei muito esporte, então jogava futebol, jogava na escola, depois na escolinha, depois eu fui começar a treinar algumas lutas, mas eu tinha uma certa aptidão, no sentido que eu tinha uma certa flexibilidade, tinha uma boa movimentação, eu não era baixo para minha idade, e assim, tinha aquela aptidão mínima, assim, que me colocava pelo menos ali no jogo. No entanto, era muito comum eu não conseguir ali performar e de alguma forma vencer, né? Então eu ficava ali bem abaixo da média. Aí eu comecei e falei, poxa, eu preciso começar a treinar. Eu preciso treinar de alguma forma para poder, não sei, tinha esse aqui, talvez não tinha um nome, mas eu queria performar mais. Eu queria ali de alguma forma poder ser mais competitivo. Então eu comecei a correr. Eu lembro que tinha um clube perto de casa que tinha Uhum. uma pista de corrida. E eu via vários atletas, tem um atleta de maratona que ele treina lá. É, e eu via os atletas treinando, esse atleta que chegou a ganhar uma vez a São Silvestre, e eu falei, poxa, eu vou começar a correr. Aí na época a gente não tinha muitas informações. Se a gente pegar 20 anos atrás, não tinha acesso à internet, não tinha pessoas falando sobre com tanta facilidade. Aí eu comecei a correr, correr, correr. E aí foi o primeiro momento que me deu um estalo. Assim, eu falei, caramba, tô correndo, tô treinando, melhorei minha performance, emagreci, comecei a ter mais agilidade e eu vi resultado. Quando eu ia colocar em prática ali no jogo ou depois na luta no judô, eu comecei a performar melhor. Então foi o primeiro estalo que eu tive. Eu falei, poxa, as coisas dependem de mim. Se eu fizer um bom treinamento direcionado para determinada coisa, eu sei que as coisas podem melhorar. Então foi o primeiro momento que eu consegui identificar isso. Falei, poxa, fiz tal coisa e minha performance melhorou. Acho que começou aí, Uhum. quando eu tinha 13 anos de idade. Olha só que legal, hein? Que insight, né? Assim, que experiência bacana numa idade dessa, né? Sim, eu Muito lembro que raro de acontecer. tinha um primo meu que ele jogava muito bem futebol. Eu sempre perdia dele, nunca ganhava dele. No entanto, quando eu Uhum. comecei a correr, depois de um mês, 2 meses, eu já vinha correndo com bastante intensidade. E aí, eu ganhei dele por causa do preparo físico. Chegou um momento Olha que a gente só. estava jogando mais ou menos fazia uma hora e meia, só nós dois. Então, imagina uma quadra grande, duas pessoas jogando, só valia gol dentro da área. A gente costumava brincar disso. Então, a gente estava brincando lá uma hora e 20, chegou uma hora que ele cansou. E aí, eu não tinha nem próximo da habilidade dele, no entanto, eu estava muito bem preparado. Meu condicionamento físico estava melhor do que o dele. E eu ganhei dele por causa da minha preparação física. Então, eu falei, Olha caraca, só. olha que legal. Tipo, Funcionou, né? funcionou, surtiu o resultado. Aham, Então, com foi outro momento certeza. que virou a chave assim. Falei, caramba, se eu fizer a minha parte, se eu fizer um treinamento direcionado, mesmo que de repente eu não conseguir competir ali numa determinada habilidade, eu posso, em algum outro ponto, também me igualar ou até mesmo ser um pouquinho melhor, né? Melhor entre aspas, né? Então foi legal, foi muito legal Uhum. essa experiência. Que bacana, que bacana. Bom, eu já vou pular então para minha segunda, pode Bora ser? lá, vamos lá. Então a gente está falando, para quem está entrando aí agora, gente, das nossas grandes vitórias, né? Os big wins aí. Então eu citei o parar de fumar, que para mim foi algo muito, muito importante, porque mudou e determinou o rumo da minha vida e das decisões que eu vim tomar depois, né? Em relação à minha saúde, tá? Mas uma grande vitória também que eu queria deixar registrada aqui
foi a decisão de ir fazer medicina com 35 anos de idade, Cauê. Né, é um assunto que eu acho bastante importante estar falando, porque às vezes a gente se limita muito por conta do pensamento dos outros, né? As pessoas, gente, elas não conseguem dar pra gente aquilo que elas não têm. Então, se algumas pessoas que você convive, elas não têm essa motivação para te passar, ou não acreditam, né, que seja possível começar um curso tão difícil desse, numa idade dessa, né? Você tem que, às vezes, agir por você mesma, né? E eu lembro exatamente o dia, né, que eu tive esse estalo, né, de que eu queria fazer medicina. Né? Na verdade, assim, eu lembro de uma situação quando eu tinha 5, 6 aninhos de idade, e alguém perguntou: o que você vai ser quando crescer? E eu respondi: eu quero ser médica da Marinha. Olha só, da onde que uma criança, né, de 6 anos de idade, eu quero ser médica da Marinha. E depois disso eu nunca mais falei em ser médica, né, até porque na minha família não é uma família de médicos, né, Ok. e de repente um dia eu estava na minha chácara, eu morava numa chácara na Serra do Mar. Durante um bom tempo não tive televisão, internet, era uma ermitã, né? Ficava lá na Serra do Mar, a água descia da montanha, né? Eu tinha vários animais, e eu ficava naquela chácara, e eu estava lá cuidando da minha chácara, né? E refletindo na minha vida, quando eu pensei assim, o que será que me traria felicidade? Qual o trabalho, qual a profissão que mais me traria felicidade e realização? E na hora não tive outra resposta. Veio na minha cabeça assim: medicina é a única área que te traria felicidade. E eu pensando, mas como é que eu vou estudar medicina com 35 anos e tal? Bom, depois dessa reflexão, um ano depois, eu já estava no exterior fazendo medicina, né? E Legal. assim, isso foi um desafio tão grande, porque ir estudar em outro país envolve tanta coisa, né? Envolve desde assim, a coragem, né, de você estar lá só, enfrentando todos os desafios, estar num outro país falando um outro idioma que não é o seu, uma nova cultura que não é a sua. Então, assim, exige de você muita adaptação e muita flexibilidade, né? Aquilo que Darwin fala, né? Não são os mais fortes que vão sobreviver, são os que se adaptam com mais facilidade, né? Então, aí eu comecei a viver isso na pele, experimentar, literalmente, né? Tendo que que eu fiz? Eu vendi tudo que eu tinha, né, para me sustentar fora do país. Até quase a metade do curso eu consegui manter o trabalho. Então eu voltava para o Brasil os finais de semana, né? Eu pegava um ônibus ou um voo à sexta-feira à noite, quando eu não tinha aula no sábado, ou então eu saía sábado à noite, chegava em Curitiba domingo, bem de madrugada, descia lá para minha chácara, trabalhava e voltava para estar na aula segunda-feira. Então eu fiz isso durante 2 anos, Cauê. Até que aí eu consegui vender tudo e com o valor que eu vendi me sustentava lá, com a ajuda da minha família também. Então, assim, foram tantos desafios nesse tempo, sabe? E ao mesmo tempo tendo que fazer aquilo que eu estava te falando agora há pouco, né? O primeiro ano é um ano extremamente desafiador, é um ano que te suga tudo de dentro, né, de você. Então, assim, foi um ano que eu sofri muito para aprender a estudar, né? Então, às vezes, eu tinha a percepção de que o que as pessoas aprendiam em 1 hora de estudo, eu precisava de 4, né? Porque eu sempre fui muito hiperativa, minha cabeça viajava demais e eu não conseguia manter foco, né? Então, assim, eu precisei usar de muita criatividade para conseguir fazer medicina, né? E, assim, teve situações na minha sala, na minha turma, em que eu virei piada, né? Fazia um bullying. Falava assim: ah, é criancinha de pré, precisa cantar musiquinha para aprender, precisa fazer desenho para decorar, entendeu? Então, eu com 35 anos eu sofri bullying, né? Porque eu tinha que criar formas, estratégias para aprender, né? Eu não era como aquela pessoa que sentava e lia o livro ali 10, 20 páginas em meia hora e guardava as coisas. Não, essa não sou eu, né? Então, esse processo de autoconhecimento, você fazer uma coisa já madura, se conhecendo mais, é muito importante. Porque, assim, eu já sabia das minhas limitações, eu tinha consciência delas, eu não precisava estar enganando ninguém, fingindo que era uma coisa que eu não era, né? Eu nunca tive a pretensão de ser a melhor da minha turma, né? Porque eu sabia que eu não ia ser mesmo, né? Mas eu queria fazer o meu melhor. Sabe aquela história assim, eu não estou competindo com ninguém? Eu estou competindo contra as minhas limitações. E Sim. era exatamente isso que eu estava vivendo. Eu estava competindo comigo mesma, né? Então, desde o primeiro dia até o último dia, foi uma escalada de superação tão tremenda, tão grande na minha vida, que isso foi me trazendo uma maturidade, uma experiência de vida, uma vivência que nada mais poderia me trazer,
sabe, Cauê? Cada bullyingzinho desse, ter que lidar com essas situações, né? E também outras coisas, assim. Você sabe que a galera na medicina gosta de uma farra, né? E assim, era festarada direto. E eu me propus, não vou. Eu só fui a uma festa, a faculdade inteira. Eu fui na festa de meio médico e ainda me arrependi, porque, meu Deus do céu, né? Foi um caos. Então, assim, algumas coisas eu me propus e eu acho que a maturidade me ajudou muito nisso. Me ajudou Sim, demais esse processo, sabe? Então, algumas vantagens eu tive, sem dúvida, por ter começado um curso tão importante, né, já com mais idade, com mais vivência, né? sim, Mas não deixou de ser extremamente desafiador, não deixou de ser, assim, uma luta para mim, né? Eu vivia numa kitnet. Poxa vida, eu tinha uma caminha, eu tinha um fogãozinho elétrico, eu tinha uma mesinha lá da década de 70, era daquelas mesinhas azulzinhas, com as pernas tudo enferrujadas, uma sim, cadeira de escritório que eu usava tanto para estudar, para comer, era uma única cadeira, né, que eu tinha, entendeu? E eu tava feliz pra caramba, porque eu tava falando, meu, eu tô fazendo medicina, sim, né? Não importa, fora do país, não tem problema, eu vou ser médica, entendeu? Eu já conseguia me visualizar, eu conseguia criar já essa identidade, né, de que eu vou ser médica, cara, entendeu? Então, sim, assim, não permitir que a limitação que está ao redor, a limitação que está nas pessoas, me invadam. Não. É deixar que eu, sabe, transcenda esse meu sentimento, né? Que as pessoas sintam, não, pô, vou respeitar, é isso que ela quer, ela acredita nisso, então vamos lá, né? Então, assim, nessa caminhada, eu tenho certeza que muita gente olhou e falou assim: isso aí não vai durar, isso aí não vai conseguir terminar, ou então não vai dar em nada, né? Vai até terminar, mas depois não vai passar no Revalida, não vai conseguir voltar para o Brasil, o Revalida é difícil pra caramba, né? Então, eu tinha até comentários, assim, que eu ficava sabendo depois, né? Até de hum, gente da família, né? Que falava assim: mas essa prova do Revalida aí, não é todo mundo que passa, não, né? Essa prova é difícil pra caramba, né? Então, tinha aquela coisa assim, das pessoas que não acreditam, acreditam desacreditando em você, né? sim, sim. Então, assim, tudo isso, Cauê, me fortaleceu demais, sabe? Tudo isso foi forjando o meu caráter, né? Então, essa segunda grande vitória na minha vida, que eu quero deixar registrada nessa nossa live, né, dos Big Wins, é ter começado medicina aos 35 anos. E foi ter me formado aos 42, né? Porque, assim, eu me sinto hoje muito mais viva do que quando eu tinha meus 20 e poucos. Isso daí não tem... Olha, mas eu posso te dar certeza, né? Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais viva, muito mais frutífera, sabe? Com muito mais conteúdo do que aquela menina com 20 e poucos anos lá. Que legal, Kelly. Muito bacana. Acho que você quebrou algumas barreiras aí. Primeiro, a idade cronológica, que as pessoas têm, não sei porquê, mas elas colocam essa barreira, né? Eu tenho A 35, limitação, né? tenho Uhum. 40 anos de idade, então a partir de agora não dá mais para fazer isso, né? Eu acho que a mulher, ela tem essa dificuldade, não dificuldade, mas ela tem essa desvantagem, né, em relação ao homem. É uma coisa que faz parte, infelizmente, né? A mulher quer ter filho, ela sabe que ela não pode ter filho com 50 anos, né? Então eu vejo que as Uhum. mulheres elas acabam tendo talvez essa cobrança maior, né? Então é uma certa dificuldade que eu entendo assim, falo, poxa, realmente não é igual. É aquela coisa da equidade, né? Que a gente Uhum. tenta fazer as coisas iguais, mas de forma tratando as coisas de formas diferentes. E isso é uma discussão, é a parte, enfim, mas eu vejo que tem bastante dessa dificuldade, realmente, né? Quando a gente pensa em cronologia. E eu acho que você quebrou um pouco essa barreira, isso é incrível, não é fácil, especialmente para uma mulher, eu acho que é ainda mais difícil que para um homem. Então, isso é muito legal, é muito legal. Eu vejo que as pessoas têm eu tenho amigos que têm 30 anos de idade, eles acham que já são velhos e acham que não podem fazer um Sim, monte de coisas, sabe? Então, eu falo, "Não, calma, você tem 30 anos, né? meu Você Deus, tem amigos né? que são mais novos ainda, tem amigos de 26, 27 anos, são médicos já formados, podem atuar no Brasil e eles já se sentem como um idoso de 60 Nossa, anos, sabe? Então, isso é muito triste, infelizmente. É uma barreira que a pessoa mesmo acaba criando devido à sociedade, né? As pessoas que estão é em volta. verdade. E uma outra coisa que você quebrou a barreira também de sair do Brasil. Falar, poxa, não é fácil sair do Brasil, já estou com uma determinada idade, vou sair e vou ficar 6, 7 anos.
que realmente é um projeto, não é um projeto assim de, né, falar assim, é um projeto longo de 15, 30 anos. Não, não é. Mas assim, 7 anos não dá para a gente falar que é algo curto, que é algo passageiro também, né? É um projeto aí, pelo menos médio aí, um período relativamente muito importante. 7 anos acontece muita coisa, muda muita coisa, né? Se a gente pensar como que era o Brasil lá em 2010, quando eu fui para a Rússia, quando eu voltei, poxa, eu encontrei uma série de coisas diferentes. Então, as coisas mudam realmente. Hum. Legal, legal. Parabéns, parabéns por você ter quebrado essas barreiras. Não é fácil. Eu realmente eu imagino que não tenha sido fácil, mas você quebrou, continuou e trabalhou. As coisas vêm, né? É impressionante que quando realmente a gente treina, a gente faz as coisas corretas, o resultado vem de alguma forma. Talvez não do jeito exatamente como a gente gostaria, mas de alguma forma o resultado vem. Ele não deixa de vir. Assim, uma segunda grande vitória, eu acho que a primeira foi aquele start mesmo, como se desabrochasse, assim, falei, poxa, se eu treinar, a corrida vai me ajudar em tal coisa, se eu treinar meu estudo, vai me ajudar em tal coisa. Então, meio que eu tive esse insight, assim, para a vida, né? Então, eu sabia que se eu fizesse um treinamento específico, independente do que fosse fazer, eu tinha a possibilidade de, pelo menos, evoluir, de crescer em relação àquilo. Eu sempre estudei escola pública. Meu ensino médio inteiro foi em escola pública. Nos 2 últimos anos do ensino médio, eu estudei à noite, que assim, era 4 horas de aula. Então, eu estudava pouco. Meu ensino médio foi ruim, assim. Então, eu lembro que quando eu tinha a ideia de fazer medicina no Brasil, inicialmente, as pessoas falavam, mas de qual colégio que você é? Tem algumas cidades que é muito elitizado, né? Então o pessoal se Sim. identifica pelo colégio. Ah, onde você estudou? Qual colégio que você é? Porque tem alguns colégios que são bem famosos, que a galera da medicina acaba indo. Então eu lembro que sempre o pessoal perguntava isso. Eu falava, eu estudei lá no Rubens Moreira da Rocha. Eu falava, onde que é isso, né? Determinado ponto. Assim, eu não tinha vergonha, não tinha feito nada de errado, qual o problema? Era o ideal? Não era. No entanto, depois, quando eu fui para a Rússia, cheguei na Rússia, tinha pessoas, todos os perfis possíveis e imaginários, só que eu gostava muito daquilo, era um prazer inenarrável eu estar ali estudando medicina, então eu dava muito esforço, eu já tinha essa mentalidade de falar, não, se eu pegar e estudar todos os dias por um período e manter isso por um período longo, com certeza eu vou conseguir obter resultado. Eu vou ser o primeiro da sala? Provavelmente não. No entanto, é isso que vai fazer você uma pessoa mais bem-sucedida? Não necessariamente. Então, não era meu grande objetivo. Meu grande objetivo era me adaptar e conseguir ali fazer um bom estudo. Claro que aprender e conseguir também conseguir minhas notas mínimas e realmente aprender medicina. Era meu grande objetivo. E foi bem legal em relação a isso, porque foi uma segunda forma de reafirmar isso. O quão importante é o treinamento contínuo, independente se você faz aquilo lá 5, 10, 15 horas, mas contínuo. Você manter os estudos diários por um período longo. Eu lembro que quando eu cheguei no 6º ano da faculdade, eu estava assim, se colocasse eu e os outros, que talvez tivessem feito um ensino médio num local muito melhor do que eu havia feito, a gente não conseguia ter essa percepção. Falar, não, o Cauê ele é pior, o Cauê tem, ele é um médico pior, ou um médico menos conhecimento do que tal pessoa que estudou nos melhores colégios de determinada região. Então, as coisas ficaram um pouco mais igualitárias, né? Mas por quê? Porque de alguma forma eu consegui manter ali o meu platô nos meus estudos de forma constante e veio mais para corroborar, né? Falar, poxa, eu sabia que ia dar resultado eu fazendo meu estudo ali diário de forma constante e realmente no final eu percebi que realmente isso acontece e aconteceu. Então, diria que foi uma segunda grande vitória, isso daí. Eu saí assim realmente de um ensino bem ruim, mas eu tinha essa percepção que eu podia, de alguma forma, em algum momento, chegar ali num bom nível e as coisas deram certas. Então foi uma segunda biguinha aí. Olha que bacana, hein, Cauê? Muito legal isso, né? Porque você vê que a gente quebrou paradigmas, né? Na verdade, são criados muitos paradigmas, e aí a maioria das pessoas se enquadram neles e ficam, né? Ah, então você foi criado em escola particular, então você não tem, né? Não tem como, né, você ser médico, né? Por que não? Entende? Então, acho que a gente tem essa característica parecida, Cauê. Nós perguntamos por que não? Ah, você não pode fazer medicina com 35? Ah, não, por quê? Por que não?
né? Quem Sim, falou que eu não posso? Quem sim, disse, né? sim. Então, sabe, essa coisa do desafiador mesmo, de desafiar aquele pensamento coletivo, né? De que não dá, não é possível, não pode, né? E então, assim, já vou falar da minha terceira grande vitória, que é bem recente, né? Voltar para casa dos meus pais depois de 17 anos, tendo vivido só, né? Vivido a minha vida, voltar e começar do zero, né? Praticamente do zero, aos 42 anos de idade, porque assim, eu me formei no Paraguai e passei uma pandemia lá, né? O meu ano de internato foi um ano que fisicamente me esgotou, mas assim, num grau. Só que também eu me joguei, Cauê. Eu vivi o internato, assim, ó, com todas as minhas energias. Eu praticamente morei dentro do hospital durante um ano, né? Para aprender, porque eu sabia que aquilo seria fundamental para minha vida, né? Então, quando eu voltei de lá e que em abril do ano passado me formei, eu cheguei em Curitiba e olhei, né? Falei, e agora? E agora? Agora eu sou uma médica desempregada, não revalidada, sem nada, sem trabalho, e na casa dos pais novamente, né? E agora? O que eu vou fazer? Né? Então ali eu tive que fazer uma reconstrução mental, Cauê. Eu acredito que esse foi um dos maiores desafios emocionais da minha vida. Foi sem dúvida. Porque eu comecei, eu tive ali uma bifurcação. Eu ia escolher se eu ia entrar numa depressão ou se eu ia dar a volta por cima, né? Então eu voltei, eu estava gorda, eu tenho hipotiroidismo, né? Lá eu não conseguia tomar o mesmo hormônio bioidêntico que eu tomo aqui, então eu tinha que comprar uma marca lá bem desconhecida e tal, e aquilo me fez muito mal. Então eu estava com meu hipotiroidismo desregulado, eu estava com o físico totalmente abalado, eu não conseguia mais fazer minhas corridas de rua que eu gostava tanto, ou seja, eu cheguei com a saúde ruim e eu cheguei com o emocional também um pouco ruim, né? Eu falei, agora eu preciso me reconstruir. Então começou tudo muito rápido, né? Em um mês ou dois que eu estava aqui, o edital do Revalida saiu. E eu entrei, dava um gelo na barriga, eu falei, meu Deus, e agora, né? Eu tendo que me reconstruir, ao mesmo tempo tendo que estudar e tendo que pensar nessa primeira prova do Revalida. Bom, eu sei que foi uma loucura, esse ano passado foi uma loucura. Eu comecei dieta mesmo, de verdade, voltei a praticar corrida de rua. Logo em seguida, depois que eu fiz a primeira fase do Revalida, eu vi que tinha ido bem, né? E ao mesmo tempo estudando pra caramba, para a primeira fase, né? Eu comecei a fazer academia. Então, foi um trabalho, sabe, de uma criação de identidade e sempre pensando ali na frente, vai dar certo, eu vou passar no Revalida. Tanto é que eu coloquei algumas metas coladas no meu quarto, já lidando com a vitória, né? Então, assim, eu sempre colocava no meu mural, eu vou dar um exemplo para você. Antes de fazer a segunda fase, eu peguei o telefone de um cara que fazia tradução juramentada, porque eu sabia que eu ia precisar fazer a tradução juramentada do meu diploma. Quando, entende? Essas coisas eu ia colando aqui, ó. Eu já ia me programando. Tá, onde é que você vai revalidar? Vou revalidar em Londrina. Então já vamos pegando as informações de como é que é para revalidar o diploma lá em Londrina. E eu já ia fazendo todo um arquivamento, um arquivo de coisas que eu teria que fazer quando eu passasse, não era se eu passasse, entendeu? Então eu já estava lidando já com a vitória, com o sucesso, né? Então tá. E depois tá, eu quero ter um corpo legal, eu quero ter uma saúde legal, não é se eu vou ter, não, eu vou ter, né? Porque é uma meta e eu tô lutando por isso, eu tô passando por um processo para chegar nisso, né? E aí quando eu falo isso, cara, eu lembro muito dos trechos do livro, quando ele fala sobre você criar a identidade antes de iniciar o processo para ter um resultado, né? O quanto isso é importante para qualquer área da nossa vida, né? Muito. Você já mentalizar e criar uma identidade daquilo que você quer, né? Para isso você faz um processo e depois, por último, o superficial é o resultado, né? Mas o mais importante realmente é você fixar aquilo que você quer, né? Que é a sua identidade, né? E aproveitar o processo. Então eu consegui curtir durante todo esse ano, depois que eu passei por essa crise inicial, de pensar assim, meu Deus, e agora, né? O que vai ser da minha vida agora? 42 anos, recém-formada, numa área que, né, é muito competitiva, eu não tenho ninguém da área da saúde na minha família para me dar uma vaga, para me ajudar, entendeu? A começar, né?
Então parecia tudo muito difícil, tudo muito impossível, né, Cauê? Sim. Mas assim, outra coisa, né? A primeira fase foi em setembro, a segunda fase foi em dezembro. Em dezembro eu já tinha passado, eu sabia que eu tinha passado na segunda fase. Em janeiro eu já sabia, em fevereiro, agora saiu o CRM. O CRM saiu faz, o quê? 30 dias, 40 dias, Sim. né? Sim. E eu já estou trabalhando numa unidade básica de saúde, eu já estou fazendo plantões, né, em pronto atendimento, e já estou com o meu consultório particular, né? Então, caramba, né? Então, assim, ver como vale a pena você criar uma identidade, visualizar isso e criar o processo para viver isso, tá? Então, eu queria fechar realmente com essa, porque para mim essa é uma big win, assim, tremenda, né, na minha vida. Foi, de longe, a maior dos últimos tempos, porque foi longa, né? Foi um processo aí de 1 ano, tendo que me trabalhar diariamente, constantemente, trabalhar meu emocional para poder chegar aqui hoje, né? E chegar no que eu posso afirmar para você que tem sido a melhor fase da minha vida, tanto emocional, cognitiva e física, né? Física mesmo, de tanto estética, né? De corpo, de performance, né? Dentro de uma academia, coisa que eu odiava. Eu odiava o ambiente de academia, eu falava, isso não é para mim, né? Eu olhava para aquilo, eu fazia mais assim, outro estilo. Eu era mais o estilo do yoga, da meditação. Nunca me imaginei ratinho de academia. E hoje eu sou ratinho de academia, entendeu? Hoje meu sofrimento é não conseguir ir lá treinar, entendeu? Sim. Hoje minha dor é essa, entende? Então, assim, eu nunca me imaginei, gente. Eu nunca. Para você ver como a gente é adaptável, como a gente consegue mudar, como a gente consegue mudar a mentalidade, né? Eu me dei essa oportunidade de me transformar fisicamente, fui lá, corri atrás, poxa, e tá dando certo, né? Tá sendo um processo muito legal, tá? Então, eu queria fechar realmente, né, dessas vitórias aí, com essa que para mim é muito grande, muito expressiva, muito forte. Muito legal, Kelly. Parabéns. E assim, eu estou acompanhando e seria injusto falar que as coisas aconteceram rápido, né? Realmente seria injusto. No entanto, para quem acompanha, mesmo, né? Eu não tô, eu vejo, você me contou um pouquinho antes, mas olha, se a gente for tirar, né, os 7 anos lá no Paraguai, todo o seu esforço, todo esse tempo, mas poxa, você veio para o Brasil. Se a gente pegar só do Brasil até hoje, essa sua vinda quando você acabou a faculdade, se a gente for ver o tanto que você já conseguiu, realmente a gente pode considerar, entre aspas, bastante coisa num período curto de tempo, né? Só que Foi. aí seria injusto nesse sentido, falar, poxa, Cauê, mas e os 7 anos e toda a minha preparação, né? As coisas aqui na sua cabeça não faz 6 meses que mudou, né? Ao longo desses anos as coisas vêm mudando, os processos estão sendo mudados ali, né? Então é injusto a gente também colocar que as coisas aconteceram agora. Assim, tem alguns que eu considero também big wins, mas eu colocar esse terceiro realmente a preparação para a prova do INEP. Eu comecei a estudar para o INEP em 2013, com mais afinco em 2014. Não tinha praticamente ninguém que fazia isso. Tinha um médico, era Vélez alguma coisa, se eu não me engano ele é um argentino. Ele veio, fez a prova do Revalida, eu acho 2011, 2012, e ele é um professor, ele tem uma aula bem legal, ele fazia essas aulas no YouTube. No entanto, praticamente era ele, não tinha mais ninguém lá em 2013, 2014 que fazia isso. E eu lembro que eu já estava no quarto ano da faculdade. Quarto ano da faculdade já começa ali, a gente vai para o hospital, chega em casa às 6 da tarde, 6h30, 7 horas da noite, e eu não tinha muito ânimo para estudar. Eu falei, poxa, tem que fazer alguma coisa. Eu sei que o caminho é começar antes, já que eu tenho, entre aspas, esse atraso, né? Então tem que começar antes do que todo mundo. Eu sei que se eu começar antes do que todo mundo e manter uma frequência, as coisas vão acontecer. Já tinha acontecido antes, dessa vez eu achava que não ia ser diferente. Então eu falei, vou começar antes do que todo mundo. Ninguém está nem se atentando a estudar para a prova de redação, então eu vou começar antes e de alguma forma isso tem que acontecer. E aí eu comecei em 2014 e comecei com bastante afinco. Comecei, só que em algum momento eu fiquei desestimulado, porque quando você faz as coisas sozinhas, coisas que não tem muita informação, não tinha estímulo, sabe? Então faltava aquele estímulo. Eu olhava, ouvia podcast, ouvia as coisas, não tinha ninguém falando, então ninguém me estimulava. E eu falei, poxa, se não existe estímulo, eu vou ter que criar um estímulo.
eu vou ter que interagir com algumas pessoas e vou ter que criar. Aí eu comecei a conversar com o pessoal que ia vir para o Brasil. Tinha uma colega que ela falou, Cauê, eu tô antes que você, eu preciso começar a estudar para a prova, vamos começar a estudar? Eu falei, fechado, eu vou fazer isso daqui 3 anos, mas se você precisar estudar, eu vou estudar junto contigo agora e nós vamos juntos. Aí criamos lá um grupo no Facebook, começamos a compartilhar material lá. E aí estudávamos tudo, eu falei, poxa, mas eu preciso de mais coisas. Aí eu comecei a pegar a questão e dava um print screen e jogava no YouTube e comentava. Aí o Método dele começou ali, basicamente começou ali, fazendo resolução comentada em 2014 no YouTube. Aí o pessoal interagia, Uhum. como não tinha nada, aí você coloca lá Revalida, tanto que no YouTube nosso canal chama Revalida. Tudo era Revalida, no Facebook, no YouTube, porque não tinha. Aí o pessoal começava a comentar. O pessoal comentava e aí era uma interação. Era aquele estímulo que eu precisava, o fato de alguém comentar. Depois a gente abriu o canal no Facebook, deixamos aberto, as pessoas começaram a entrar lá também. Aí quando tinha lá 100, 200 pessoas, eu colocava uma questão todos os dias e o pessoal colocava lá as alternativas que eles achavam corretas. E aí eu ia e comentava a questão. Então era uma forma de eu me forçar, né? Eu busquei um estímulo, as pessoas me davam um estímulo e eu ia e interagia com elas. E aí, a partir disso, né, as coisas aconteceram. E eu lembro que quando eu voltei para o Brasil em 2016, eu não tinha dúvida nenhuma que eu ia passar na prova. Eu lembro que eu era chato em relação a isso. Eu estava fazendo acolhimento com os amigos, falava assim, vamos passar, vamos passar, vamos passar. Eu ficava falando isso toda hora, só que já não tava, não era uma coisa forçada. Eu só falava, cara, vamos estudar, vamos passar. Bom, o que você está fazendo? Ah, beleza, fica tranquilo que a gente vai passar. Ah, vamos passar. Tipo, era uma coisa que na minha cabeça estava concreto, não tinha dúvida. É que nem você falou, você não tinha dúvida que você ia se formar. Eu também não. Depois de 3 meses, 4 meses na Rússia, eu falei, não, só se me tirarem daqui, porque embora eu não vou. Uhum. Então, já tinha um concreto ali na minha cabeça, o meu carimbo estava na minha cabeça já. E para a revalidação, a mesma coisa, eu não tinha dúvida nenhuma que eu ia passar, nenhuma. Só que assim, não estava sendo eloquente, né? Ah, não, eu vou passar mesmo sem estudar. Não, eu estou estudando para caramba, estou me preparando, eu sei. Uhum. Na minha cabeça, eu falei assim, eu tenho que saber mais dessa prova do que todo mundo. Você fala assim, Cauê, qual que é a questão de lúpus eritematoso sistêmico? Eu falo, lúpus eritematoso sistêmico está no ano de 2012, questão 42, 2014, Nossa, questão sério? Tava 38. nesse nível? Sabia Caramba! tudo, sabia tudo. Tudo, tudo. Assim, quando eu tava na hype assim Ai, mesmo, que legal. ninguém sabia mais Aham. da prova do que eu. Eu posso te garantir, quando eu tava Você realmente no alto mapeou, nível. você literalmente hackeou a prova do INEP. Não, era isso. Era exatamente isso. Eu sabia Uhum. todas as questões, as pessoas perguntavam, eu falava, vai lá na 2012, questão 28, que é tal coisa. Que legal. Era Aham. exatamente isso. Então, assim, a chance de dar errado era muito pequena e na minha cabeça Mínima. já tinha dado Uhum. certo. Então, isso foi um big win, assim, absurdo, né? Hein, Eu acho Cauê, que, deixa eu só te fazer uma pergunta. sim. Nesse processo, assim, até porque é uma pergunta que eu quero responder também. Quando você sabia que ia dar certo, isso impedia de, às vezes, ter um medinho, uma ansiedade? A ansiedade é uma coisa que, assim, na minha família, a gente não tinha essas pautas, assim, familiares, sabe? De ansiedade, depressão, nervosismo, não tinha isso. Mesmo a gente Entendi. tendo casos, né? A gente não tinha. Então, era uma coisa que eu não sabia. Então, é uma ignorância minha, sabe? Então, eu era Uhum. muito ignorante quanto a isso. Falei, então, pô, o que é ansiedade? Eu não sei, porque, né? Eu comecei a estudar isso na faculdade. E eu me tornei uma pessoa ansiosa. Depois, voltando para o Brasil, tinha uma amiga que falava, pô, eu estou ansioso. Eu, pô, será? Aí eu comecei a pensar, aí depois que eu falei, pô, realmente estou bem Uhum. ansioso. Mas devido à minha ignorância, eu não conseguia identificar isso. E para mim estava tudo ok, Entendi. né? Mas sim, criou-se Uhum. uma baita de uma ansiedade, fato. Sim, eu te perguntei isso porque comigo também era assim, eu sabia que ia dar certo, mas ao mesmo tempo tinha momentos em que batia um pouco de medo e batia a ansiedade, aquela insegurançazinha, né? Mas e se, né? A gente começa a colocar os ICs, né? Mas e se não der certo? Mas e se acontecer alguma coisa assim? Mas é só para as pessoas que estão acompanhando saberem que elas não estão sós, né? Porque deve ter muita gente aí que vai prestar prova, né? Que tá para acontecer aí. E momentos assim são normais, né? A gente só tem que deixar passar. Do mesmo jeito que a ansiedade vem, ela vai, né? Sim, sim, sem dúvida. Assim, a primeira fase, eu estava ansioso, eu acho que em relação a falar rápido, ficar querendo fazer mil coisas, talvez ao mesmo tempo.
Mas esse Uhum. medo, eu tinha passado por isso, sabe? De verdade. Eu até em alguns momentos eu me julgo que talvez eu estava sendo, ah, não sei, eu estava me achando superior, né? Mas na minha cabeça não. Autoconfiante demais? Talvez, eu acho. Porque realmente não Uhum. passava. Primeiro, eu não tinha medo, e também não passava em nenhum Aham. momento na minha cabeça, eu achava que não ia passar. Eu estava Entendi. extremamente autoconfiante, porque eu sabia que eu tinha feito muito sobre aquilo, e eu via que de 2014 até 2016 a prova seguia um raciocínio lógico, não era Uhum. uma coisa aleatória. Eu falei, não é 2016 agora que vai mudar. Então, só preciso Sim. seguir. Se eu manter essa tomada, as coisas vão acontecer. E realmente aconteceu. Eu acho que na segunda fase a dificuldade foi bem maior. A primeira fase foi Uhum. tranquila, a segunda fase foi difícil. Não foi fácil, não. Entendi. Olha só, para mim foi totalmente o oposto. Para mim, o grande desafio era a teórica, ficar ali 4, 5 horas, um dia inteiro sentada com a cabeça saindo fumacinha, né? Sim, E tendo que ter teorias memorizadas, né? Já a segunda fase eu meio que curti, entendeu? Foi muito sim, engraçado, assim, porque eu adoro a interação, né? Mesmo que seja uma interação falsa ali, não sim. importa, o teatrão, né? É um teatro, né? Ali tem as regras do jogo, teatro e tal, mas eu curti demais, assim. Fiquei bastante nervosa, porque é um ambiente tenso, né, Cauê? Para quem Sim, não com sabe, assim, certeza. poxa, a gente fica ali confinado, tem toda uma tensão no ar, né? Então isso mexe bastante. Mas assim, realmente para mim foi a segunda fase foi muito melhor. Nossa, gente, não consigo me imaginar passando pela primeira de novo, não. Deus me livre, É né? porque, assim, em 2016, a gente não tinha KeyBank, banco de questões, não tinha nada disso, Ah, não tinha tá. métricas. Então, não tinha como eu falar, tô indo bem, tô indo mal. A minha métrica era assim, pegava 10 questões para fazer, se eu acertasse 8, 9, estava excelente. Se eu errasse, Entendi. se eu errasse, sei lá, 8 de 10, fala, pô, caramba, isso aqui eu tô mal. Isso aqui realmente não é adequado, mas longe de ter as métricas, longe de ter todas as estatísticas e informações que a gente tem hoje. Realmente é Uhum. muito diferente. É, sim. Legal, legal. Acho que esses big wins, eles são incríveis, eles fizeram parte da nossa vida e vão continuar fazendo. E eu acho que assim, não dá para a gente achar que isso foi e acabou, né? Esses processos que nos levaram a essas determinadas vitórias que a gente colocou em pauta, eles são frutos de uma série de coisas, né? Não só das nossas ações, mas especialmente dos nossos hábitos. Eu acho que o hábito de, Exato. vamos supor, eu fui dormir, que nem você falou, eu não ia nas festas da faculdade. Poxa, provavelmente você estava estudando, estava dormindo, descansando, para o dia Sim, seguinte você tá ali bem recuperada para poder manter o seu dia. exato. Então, isso é um hábito, querendo ou não, é um hábito. Então, assim, as coisas nunca. Eu costumo falar até para os pacientes, assim, né? O que você quer? Às vezes o paciente fuma, mas se ele morrer com 50 anos devido a uma consequência do cigarro, para ele, ok. Para ele não é necessariamente ruim. E tem pessoas que ficam confortáveis, tem pessoas que não querem viver. Você vai ver, você vai começar a atender bastante. Tem paciente que fala assim: ah, doutor, eu não quero viver até 80, 90 anos, né? Já tenho Uhum, meus filhos, tá tudo certinho. Ok, né? Então tem pessoas que têm isso. Então, assim, a gente tem que respeitar também, né? Eu acho que o médico, a gente tem que orientar, nossa grande função é uhum, orientar, colocar ali o que a gente tem de terapia, o que a gente tem de orientação, não só de rastreamento, mas de prevenção, e o paciente acaba escolhendo, e a gente tem que respeitar isso. Não adianta a gente também imaginar que a sim, gente vai fazer tudo que é correto para o paciente, né? Cada um tem o seu tempo, cada um sabe o que quer. Então, exatamente. eu acho que isso foi bacana nesse sentido e os hábitos realmente eles fazem muita diferença, né? E eu acho que esse livro a gente começou a ler de novo, você leu a primeira vez, eu li a segunda, e ele traz aqui uma série de informações que dá esperança para a gente, né? Você fala assim, poxa, eu tenho 35, 40, 50 anos, minha vida já foi, vai ser daqui para frente só queda abaixo? Não, né? Eu acho que esse livro é um livro de esperança, assim, é uma esperança técnica, né? Fala assim, se você quer mudar, é possível, né? Eu acho que Exato. dá para a gente partir desse pressuposto aí, que eu acho que é fato, né? A Sim, sim, ciência mostra isso pra gente. exatamente. E assim, foi legal você citar o livro agora, gente. Nós estamos falando do livro Hábitos Atômicos, né? Eu já tinha escutado falar desse livro há um tempo atrás, e você acredita que eu tive preconceito por causa do título? Eu fiquei pensando assim, ó, Cauê,
hábitos atômicos, eu pensei em bomba atômica, e eu fiz uma correlação totalmente oposta do que é o livro. Eu fiquei pensando assim, hábitos atômicos, o cara vai falar de grandes hábitos. Não, a vida é feita de pequenos hábitos, né? Eu pensando, né? E Sim. aí, de repente, quando eu me dei a oportunidade, que você falou assim, poxa, vamos ler o livro Hábitos Atômicos, você já leu, Kelly? Eu falei, não, nunca li. Aí eu me dei a oportunidade, né? Quando ele começa a falar sobre que hábitos atômicos não são hábitos grandes, pelo contrário, ele começa a usar o átomo como exemplo, porque o átomo é a menor partícula que forma as maiores, né? Então, se eu pego o hábito, né, falando de hábito, como uma menor partícula que vai formar um todo, né, que vai construir um comportamento. Então, na verdade, os pequenos hábitos vão construir os comportamentos, né? Então, eu achei isso bem interessante, Cauê, porque, assim, eu, num primeiro momento, me privei, né, de ter o benefício de um livro tão espetacular por conta de um preconceito, por causa do título dele, né? E aí, quando eu me dei a chance, olha, esse livro, ele realmente, para mim, ele está no topo do topo do topo dos melhores, né? Muito bom, muito bom. E, assim, eu consigo me identificar muito quando ele fala de hábitos, né? Até eu coloquei aqui no meu resumo. Quem está assistindo aí, você escova o dente todo dia? Quantas vezes por dia você escova o dente? Né? Alguém precisa te empurrar para você ir lá escovar o dente? Hoje em dia eu espero que não, né? Mas quando eu tinha lá meus 7, 8 anos de idade, olha, eu vou te falar a verdade, Cauê. Se a mãe não empurrasse pro banheiro, eu dedicar aquela coisa, né? Aquela coisa Sim, sim. linda, né? 2 dias sem escovar o dente, entendeu? Então, Sim. assim, o fato, nós não nascemos, gente, com grande parte dos hábitos que nós desenvolvemos. A gente tem que entender isso. Escovar o dente, tomar banho, são hábitos que nós aprendemos, né? E aí o autor, ele trabalha muito com a coisa do gatilho, né? Ele fala que para ter um hábito, para desenvolver um hábito, é preciso ter um gatilho. Qual vai ser o gatilho, né? Eu citei aqui antes, quando eu falei de parar de fumar, né? Que para mim foi uma das grandes vitórias. O gatilho para mim foi a vergonha, né? De abraçar as crianças com o cheiro do cigarro. Então foi um gatilho. Este gatilho despertou em mim um desejo, né? Então o autor fala também disso, né? Você tem um gatilho que vai te despertar um desejo. Qual o desejo? De não ser fumante, né? De não fumar, de ser uma pessoa saudável. Aí eu comecei a me enxergar como uma pessoa saudável, né? Aí depois disso, que eu desenvolvo o desejo, eu tenho uma resposta, né? Eu tenho que na verdade, criar um processo para alcançar aquilo, né? Sim. Então, e esse processo, ele tem que ser fácil, né? Ele tem que ser claro, fácil, e por último, ele tem que me dar uma recompensa. Senão, eu não vou querer, né? Porque o ser humano, ele é um ratinho de laboratório. Ele precisa de recompensa, né? Então, assim, é muito bacana, né? Perceber que para você criar um hábito, então, você tem que ter um gatilho. Esse gatilho vai te despertar um desejo, que vai te trazer uma resposta e que vai te dar uma recompensa, né? Esse é o caminho da criação do hábito, né? Para qualquer hábito na nossa vida. E se você quer instituir um novo hábito na sua vida, como eu instituí lá, tendo que estudar, sei lá, 4, 5 horas por dia, 6, que para mim parecia uma coisa impossível, você tem que criar caminhos mais fáceis na sua cabeça. Tem que ter caminhos claros, mais simples, né? O caminho do hábito, ele tem que ser um caminho simples, senão teu cérebro não vai querer aceitar. O nosso cérebro, ele foge de coisas complicadas, né? Isso já é algo natural, o cérebro fugir de coisas que são complicadas, né? E você vai ter que ter uma recompensa, que seja uma recompensa no dia de hoje, né? Eu costumava fazer muito isso, Cauê. Eu falava pra mim assim, ó, se você cumprir com a sua meta de estudo hoje, você vai poder assistir um episódio da sua série preferida. E melhor, vai poder comer um baldinho de pipoca junto, entendeu? Então, assim, ó, colocava algumas pequenas recompensas, sabe? Olha, se você fizer tua semana bem bonitinha, final de semana você vai poder dar uma volta no parque, de bike, né? Vai poder sair, vai poder ir num cinema, vai poder comer alguma coisa diferente, entendeu? Eu faço muito isso com a dieta também, né? Com o estilo de vida alimentar, né? Ah, se você cumpriu bonitinho ali com as tuas metas, você vai ter a tua refeição livre, né? Que você vai poder comer o que você quiser, entendeu? Sim. Então, assim, a gente precisa, para criar novos hábitos, ter recompensas, né? E senão não vai funcionar. Não vai. Legal, legal, ótimo. Eu acho que as recompensas elas são N, assim, vai depender muito, é muito pessoal isso, né? E eu, por exemplo, que nem eu te falei, quando eu tinha lá 13, 14 anos, eu não era competitivo, assim, eu simplesmente queria participar. Por muitos anos, eu
Eu acho que depois de mais velho eu comecei a ficar competitivo, por incrível que pareça, assim, sabe? Outro dia eu tava correndo, eu tava numa subida, e aí os carros nas subidas iam muito lentamente. E eu tava correndo, eu falei, pô, vou correr, vou subir antes que o carro. Tipo, que loucura, porque o carro é motor, né? E eu tava correndo lá. E eu começo a competir, né? Hoje em dia é muito fácil, com aplicativo, né? Você treinando, fazendo as coisas, você começa a competir com outras pessoas naquele percurso. Você nem conhece a pessoa, mas você tem um percurso, então você tem que fazer um período mais curto para você ficar, entre aspas, em primeiro. Então, tem vários. A gente tem que descobrir o que, que realmente nos estimula, né? E isso é realmente muito importante, cara. Talvez seja assim, quero ficar em primeiro naquele percurso. Ah, não, eu quero ser saudável, quero aparentar ser saudável. Então tem um Esse é o monte de gatilho, né? Isso que você está falando é o gatilho, né? sim, sim. Então, é muito pessoal isso. Por isso que, mesmo a gente tendo o ciclo do hábito, o ciclo da formação do hábito, a gente pode dividi-lo em quatro. A criação ou até mesmo o reverso. Existe também essa teoria, né? Que você faz o reverso. Poxa, eu fumo. O que que eu faço para tirar esse hábito ou mudar esse hábito? Tem essa possibilidade também. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. No entanto, é realmente muito importante fazer essa reflexão. Antes de falar, poxa, eu quero ter o hábito de tal coisa. Não, mas quais são essas quatro etapas? Como que eu crio esse hábito? O que que vai realmente me estimular a acordar todo dia e fazer tal coisa? Que tem algumas coisas que a gente faz meio que forçado, né? Querendo nós falar assim, poxa, eu estou trabalhando. Não tem muita escolha se você tiver assinado um contrato para trabalhar das 8 às 5. Você faz aquilo porque você assinou o contrato, você simplesmente vai e faz. Não é necessariamente um hábito, né? É algo que você tem que fazer e você cumpre. No entanto, mesmo para os nossos pacientes, eu acho que isso faz muito sentido. A gente sabe que na medicina, tudo que aquela hora eu acabei perdendo esse fio, mas quando a gente começa a fazer alguma coisa, pode gerar algo bom, pode gerar algo ruim, ou pode gerar os dois, tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. Um exemplo, a corrida, por exemplo. Corrida é excelente, nos ajuda a diminuir a ansiedade, ajuda a manter o peso adequado, ajuda no nosso metabolismo. No entanto, se você correr 30 quilômetros todos os dias, provavelmente você vai ter um desgaste muscular, seu joelho vai ter alguma alteração, seu tornozelo. Então, é 100% bom? Não, né? Tem o lado também em excesso que também pode prejudicar. E a grande maioria das coisas acaba tendo esse lado também, mesmo que o lado positivo seja muito superior. Então, eu acho que se a gente conseguisse, né, ter essa conversa com nossos pacientes, eu acho que você agora na clínica com mais tempo, 30, 40, uma hora de consulta, pegando esses hábitos, eu acho que isso a gente eleva o tratamento no outro patamar, né? Você fala assim, peraí, o que está acontecendo? Você olhando a pessoa como um todo, né? A medicina de família me ensinou muito quanto a isso. Ah, o paciente está com dor de cabeça, eu vou tratar a dor de cabeça dele? Não, né? A dor de cabeça é o menos importante. Quero ver você aqui da sua cabeça até o seu pé, né? Então, assim, quem que é você, né? O que está acontecendo contigo? Por que você está com essa dor de cabeça? Ah, vou dar aqui um paracetamol, um analgésico, vai estar tudo bem. Não, né? Infelizmente, a medicina no Brasil, ela foi bastante para esse lado, pelo fato de a gente ter pouco tempo para atender uma demanda muito grande, porque o paciente brasileiro, ele é muito médico, sem... Puxa, tem um termo específico para isso, médico centrar, algo do tipo assim, se o paciente ele for na UBS, ele quer passar com o médico, ele não quer passar com a enfermeira e não quer uma Uhum, orientação do técnico, por exemplo. uhum, Então, em outros países é muito comum, o paciente ele vai ali no serviço de saúde, ele faz uma consulta com a enfermeira ou com o farmacêutico e ele sai de lá bem orientado. No Brasil já não, né? O paciente ele sempre quer falar com o médico, ele sempre quer uma orientação do médico. Então, isso não necessariamente é bom, né? Porque acaba sobrecarregando e a gente deixa essa parte da equipe um pouco de lado, né? Tem outros profissionais que podem fazer um uhum. excelente trabalho e, no entanto, eles acabam ficando sempre como secundários, né? Uma coisa que eu acho que a culpa, na verdade, é nossa mesmo, dos médicos, a gente acabou também pegando todo esse espaço. Mas enfim, eu acho que isso vai ser bem positivo. Depois você me conta. Eu acho que a gente olhar a pessoa como um todo, isso é muito legal. O único problema, eu acho que atrapalha muita gente é realmente o tempo. Quando você imagina que você tem lá 28, 32 consultas para atender num período de 8 horas, realmente a gente Exato. não dá para
para realmente procurar tudo que possa estar causando essa dor de cabeça do paciente, né? Mas Tanto é que, para você ter noção, Cauê, eu vou uma hora antes para a UBS para poder dar sim, conta de atender a quantidade de pacientes que eu tenho para atender, porque senão eu não consigo dar conta, entende? Naquele tempo que eu tenho ali, eu não sim, dou conta, né? imagina, Em meio imagina. expediente, ter que atender 14 pacientes, porque eu não consigo, entendeu? Eu não consigo não conversar. Você estava citando agora, semana passada, teve 3 casos, um após o outro, tá? De 3 mulheres de meia idade que foram com queixas físicas, mas que quando eu fechei a porta já começaram a chorar, né? Já estavam com um quadro de depressão há bastante tempo, sofrendo, né? Mas elas foram na unidade por conta de dores físicas, né? Então, Sim. assim, quanto é importante, né, você fazer a escuta ativa, né, e dar aquele tempo ali, sabe? Muito, muito. Tem uma pesquisa que fala das lombalgias. O paciente, doutor, tô com dor nas costas. E aí você começa a conversar com o paciente, tem um caso de ansiedade, um caso de depressão. Tem uma pesquisa que Exato. associa em relação a isso, essa dor crônica, essa dor lombar, que é uma das principais queixas pensando na unidade básica de saúde, com um caso de saúde É. mental. Eles fizeram uma pesquisa colocando isso em pauta, bem legal. Mas assim, Uhum. então o hábito, ele tudo que nós fazemos durante o nosso dia influencia, né, Kelly? Talvez não influencia no dia seguinte tanto, mas influencia de alguma forma, isso de forma contínua, em algum momento vai trazer algum benefício ou malefício, né? Eu não sei você, durante a faculdade eu tinha muita dificuldade para dormir, que é uma coisa que agora eu estou conseguindo equilibrar. Eu lembro que eu chegava da faculdade, chegava lá em casa 6, 7 horas, eu comia alguma coisa, estava cansado, dormia. Então eu ia dormir 8h30, só que eu tinha que estudar, porque na Rússia a gente sempre preparava a aula antes da aula. Quando a gente chegava na aula, o professor já saía perguntando para a gente e depois ele aplicava uma prova. Então a gente sempre tinha que estudar antes, era mais ou menos um PBL. Então, eu ia acordar, ia dormir às 8h30, acordava às 3 da manhã, estudava até 6, 7 horas e ia para aula. Isso daí quebrou meu sono de uma forma absurda, né? Imagina, você dormia às 8, 9 da noite, acordar às três da Nossa. manhã. Então, meu sono por muito tempo foi muito ruim, né? E eu vi que isso me atrapalhou e até hoje atrapalha, né? Algo que eu sei que eu preciso Uhum. melhorar, já melhorei bastante, mas isso foi uma sequela, entre aspas, da faculdade. Você teve alguma, assim, em relação a esse excesso de estudo, aos períodos da faculdade? Então, no começo, Cauê, todo mundo falava, vai, passei a noite, virei a noite estudando, né? E eu fui cair na besteira de fazer isso uma vez, para nunca mais, né? Meu Deus, tinha uma prova de anatomia no dia seguinte e eu virei a noite estudando. E no dia seguinte, eu só via brilhos e raios e estrelas. Eu não conseguia mais lembrar da matéria, eu não conseguia. Eu não sabia nem onde é que eu estava. Assim, eu estava em outro astral, em outro planeta, entendeu? Sim, Ali eu vi o quanto isso é prejudicial, né? Mas, muito. assim, uma das coisas que a medicina acarretou em mim foi o trauma pré-prova. Trauma pré-prova. Porque lá a gente tinha muita prova oral no hospital com os pacientes. E aquilo me gerava um sofrimento antecipado tão grande, Cauê, mas tão grande, sabe? Eu entrava num processo de ansiedade, assim, fulminante. E aí eu tinha dificuldade realmente para dormir por conta dessa ansiedade, sabe? E eu sabia que aquele tempo era precioso, porque eu sabia o quanto o sono faz com que você fixe, né, a memória, que você fixe as informações, né? Sim. Então, o sono, ele é tão importante quanto o estudo, né, para você conseguir guardar aquilo que você estudou. E isso me torturava. Então eu ficava assim, meu Deus, eu preciso dormir para poder guardar aquilo que eu estudei. Meu Deus, eu preciso dormir. Aí já passou uma hora. Eu preciso dormir, já passou 2 horas. Meu Deus, eu preciso dormir, a prova é daqui uma hora, né? E isso aconteceu, Cauê, com a minha primeira fase do Revalida. Eu dormi acho que 1h30, 2 horas antes da prova. Porque eu entrei num estado de ansiedade tão grande e eu pensava, eu preciso dormir. E aí nessa de eu preciso dormir, faltava uma hora e meia eu não tinha dormido ainda, entendeu? Sim. Então gerou realmente um estado, sabe, de ansiedade tão grande que ainda é difícil lidar, né, com esse pré-prova, com esse lidar com o dia seguinte, que vai ser um dia desafiador. Eu passei por isso recentemente também antes dos meus primeiros plantões, Cauê. Não sei se você viveu isso depois que você tirou teu CRM. A gente vai para o fronte de batalha agora, você como médico. Não é mais você como interno,
Não é você mais como aluno que vai levar lá pro teu tutor carimbar ou assinar. Não, é você carimbando, é você assinando, é você respondendo por aqui, né? Então, esses dias, né, quando eu fui começar agora minhas práticas médicas, eu tive muito essa sensação, sabe? De antes de dormir ficar, nossa, é muita responsabilidade, né? Lidar com a vida do outro, entendeu? Então, ainda estou aprendendo, sabe, a lidar, manejar esses sentimentos assim de ansiedade em vésperas, né? Vésperas de grandes acontecimentos, sabe? Entendi, entendi. Eu acho que uma coisa interessante a gente refletir, especialmente o pessoal que está começando agora, no Brasil, a gente tem eu diria que uma filosofia, né? Que o médico ele tem que saber tudo. Isso é uma filosofia meio que do médico no geral, no mundo, né? O médico tem que saber tudo. Não, não sabe, né? O médico é o mais estudioso. Ele estuda todo dia, ele sabe tudo. Não, não sabe. Né? Eu fico até meio chocado às vezes que eu fico vendo as pessoas falando isso, né? Falo assim, não, não é realidade isso. Por que que, né? As pessoas têm que falar que é assim, né? O médico está sempre atualizado, o médico tem que estudar. Assim, ter é uma coisa, fazer é outra, né? Eu não posso falar por 100% das pessoas, mas se a gente pegar um grande número de pessoas que a gente tem contato, você fala, poxa, essa pessoa ela é ótima, mas ela toca a vida dela. Ela não fica só estudando, ela não fica só trabalhando, né? Então, acho que criou-se Uhum, essa imagem do médico. Isso é um estigma, né? Que eu acho que judia de nós também. O médico tem que saber uhum, tudo, o médico tem que estar estudando sempre. Não necessariamente, né? uhum, Poxa, tem um médico que é socorrista, tem um médico que atende na UBS, tem um médico que atende na enfermaria, tem um médico que atende uhum, na UTI, né? A gente tem as subespecialidades. Então, assim, não necessariamente a gente precisa saber de tudo. Quando você fala para uma pessoa que ela tem que saber de tudo, olha a ansiedade que você está jogando em cima dessa uhum, pessoa, olha o uhum, peso que você está jogando em cima dela, né? É uma pena que a gente tenha ainda isso e as pessoas acabam carregando um fardo gigantesco nas costas só pelo fato de ser médicas, né? Então isso eu acho que é uma coisa sim. prejudicial. Uhum. Eu fico E, pensando se isso foi algo, Cauê, que nós médicos criamos, né? Ou sim, se a sociedade criou e nós reforçamos isso, né? sim. Porque eu me lembro quando eu fui fazer medicina, né? E o cara que estava alugando a kitnet para mim, ele olhou para mim e falou assim: para que lado nasce o sol? Aí eu falei: sei lá. Aí ele falou para mim: como é que você não sabe? Você vai ser médica. Aí ele olhou para mim e falou: médico tem que saber tudo. Então, mas Então tem você isso, né? pensa, a mentalidade das pessoas é essa, né? O médico tem que saber Exato, de geografia, exatamente. tem que saber de história, tem que saber de política, tem que saber tudo. O médico tem que saber tudo. E não é Eu acho que verdade, isso né? judia, isso judia. Talvez em outros países não seja exatamente assim, né? Mas no Brasil, em alguns lugares tem isso. Eu, Uhum, sinceramente, como a gente estudou fora, a gente traz uma visão um pouco diferente. Eu acho que isso é interessante, né? Então, quando eu voltei, eu falei assim, não, eu vou quebrar um pouco desse paradigma, pelo menos na minha cabeça. Tem que saber muitas coisas. Realmente, o médico tem que saber, a gente tem que saber realmente lidar com o paciente, uma série de outras coisas. No entanto, a gente não precisa saber tudo, isso é fato, né? Se eu sou o socorrista do pronto-socorro, eu preciso saber? Preciso, estou naquela função. uhum, Mas se eu não sou socorrista do pronto-socorro, não necessariamente eu vou ter que saber uhum. entubar um paciente, né? Então, assim, eu acho que criou-se essa imagem que o médico tem que saber tudo, e isso é algo que judia muito, tanto que na pesquisa É que a gente fez, cruel, eu até é mandei para cruel. você, né? As pessoas, elas Uhum, têm essa dificuldade de ter uma perspectiva de uhum, vida saudável sendo médicos, né? Falar assim, você vai ter uma vida normal? Acho que não. Então, tem-se essa imagem, né? Fala, não, eu sou médico, eu sempre vou estar sendo cobrado, eu não vou conseguir ter uma vida normal, não vou conseguir fazer tudo, talvez, que eu almeja, porque eu tenho que tirar um pouquinho da minha vida para ser médico. E é uma coisa que na uhum, Europa, o europeu ele quebra um pouco esse paradigma, sabe? O europeu ele fala assim: eu tô de férias, acabou. No avião estão chamando o médico, vai ter outro, né? Tem que ter outro. Então eu tô de férias, eu vou ficar de férias. O paciente tá morrendo, beleza, então eu vou. Mas o europeu ele é meio desligado em relação a isso. Tô de férias, tô de férias. Saí do plantão, acabou. Claro que a vida, tudo é muito diferente. Mas eu acho que é legal saber separar isso. O brasileiro não separa, né? A gente
você é médico 24 horas. Imagina é um fardo muito grande, né? Você fala assim, 24 horas você é Uhum. médico durante 365 dias do ano, né? Então, eu acho que é isso que leva as pessoas a acharem que a medicina acaba tendo Uhum. toda essa dificuldade. Olha, mas eu vou te falar uma coisa, viu? Acho que eu tô mais na vibe dos europeus do que dos brasileiros. Sou bem honesta, hein? Porque assim, não, nessa altura do campeonato, é trabalhar para viver, né? Não viver para trabalhar, entendeu? Mas Então, quantas uma coisa pessoas pensam que assim, Kelly? Quantos, né? Pensa nos seus amigos Então, isso próximos, daria né? uma nova, isso daria uma nova live, né? Eu acho bem interessante assim a gente abordar esse tema, porque Sim, quando a gente se forma, a gente está tão quebrado, né, gente? Financeiramente mesmo eu tô falando, que às vezes dá vontade mesmo de você sair pegando todas as oportunidades e aparecem muitas oportunidades, muitas, realmente aparecem muitas. E se de repente a gente pega isso, você já cria um hábito desde o começo, né? De sair trabalhando igual louco, né? Então eu tive essa escolha agora nesse começo, né? E eu tô dizendo para mim que não, eu vou trabalhar o suficiente, né? Eu não preciso mais que isso, porque a minha vida é mais importante, né? Então eu acredito que o médico ele tem que também, ele tem que acima de tudo passar para os outros aquilo que ele manda os outros fazerem, né? Ele tem que viver aquilo, né? Então assim, eu estou o dia inteiro orientando pacientes a fazerem atividades físicas, eu estou o dia inteiro orientando pacientes a se alimentarem bem, a dormir bem, né? A evitar a alopatia e mais para prevenção. E aí, né? Eu tô mentindo? Eu vou viver outra coisa do que eu tô pregando? Não, né? Então, sim. partindo desse pressuposto, é que eu tô fazendo as minhas escolhas, né? Então, estou cada vez mais propensa a ficar só com a unidade básica de saúde, meio expediente, e com o consultório no restante, né? E evitando fazer plantões, porque o plantão é extremamente extenuante, extremamente, assim, estressante, né? E não é uma vibe que eu goste muito, não, sabe? É Sim. óbvio que se for necessário, eu vou, não tem problema. E não precisa, né? Assim, poxa, se não é o que você quer fazer, ok, super ok, né? Não é porque você é médico é que você tem que estar lá fazendo plantão no pronto-socorro, você tem que estar na enfermaria. Não, Exato. né? Faça. O médico, se a gente for ver o cerne lá, se a gente for buscar lá do passado, realmente do início é cuidar das pessoas. Se você fizer um bom atendimento na unidade básica de saúde, você está cuidando menos do que se estivesse Uh, cuidando na unidade de terapia intensiva. eu acho que até mais, né? Se você for Então, falar a verdade. é uma percepção, né? Porque você fala assim, na UTI não, na UTI eu vou estar vou estar impedindo das pessoas morrerem, né? Na UTI eu vou conseguir salvar uma vida. Poxa, mas o paciente que está caminhando com uma depressão, você tratar, acompanhar de forma longitudinal, você não está mudando a vida desse paciente? A dele e de quem está ao redor, né, Cauê? Porque é uma família Exatamente. inteira, né? Sim, então, assim, tem muitas formas de ver as coisas, né? É que a gente acaba, a gente tem, o médico tem um pouco desse sonho, talvez as pessoas colocam isso na nossa cabeça também, né? Que o médico tem que salvar vidas. Aí você fala assim, o que que é salvar a vida? Salvar a vida é estar no Ai, ai. pronto-socorro, chegou um paciente numa Sem parada dormir. cardiorrespiratória. Não, você está no pronto-socorro, chegou um paciente numa parada cardiorrespiratória, você fez ali tudo que tinha que fazer, o paciente sobreviveu. Poxa, salvei uma vida, né? Então, Uhum, tem um pouco dessa percepção. Eu acho tem. que a gente tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Mas eu sou desse time também, Kelly. O que acontece é que as pessoas, às vezes, realmente, é o que você falou, o marketing hoje é muito forte, né? Muito gostoso comprar um carro, muito gostoso comprar uma casa, muito gostoso comprar tudo que você acha legal. Só que tem um preço, né? Tem um preço do Oh, seu tempo. Você fala assim, vou comprar. Eu adoro uhum. carro, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Eu só não faço loucuras porque não faz sentido, né? O carro não vale meu tempo, mas é uma coisa que eu gosto muito. Então, a gente acaba trocando, né? Você troca a sua vida você troca aquele prazer pelo seu tempo. Tem umas pessoas que falam de finanças, eles colocam isso. Falam assim, você comprou um tablet de R$ 3.000. Quantas horas do seu dia ou da sua vida você vai utilizar para pagar aquele tablet, por exemplo, né? Então, é uma forma da gente pensar, assim. Aí a pessoa fala, caramba, esse daqui vai 15 horas da minha vida, ou 12 horas.
E aí as pessoas começam a contabilizar, falar, caramba, será que aquele apartamento que eu comprei valeu a pena? Eu vou ter que trabalhar 30 anos, 20 anos para poder pagá-lo. Uhum. Então, é uma visão, né? Aqui a gente só está dando alguns insights só. Cada um tem, né, sabe, seus sonhos. Eu acho que vale muito a pena também a gente cumprir nossos sonhos. Mas é legal a gente ter uma visão um pouquinho diferente, que eu acho que quem está só aqui, tendo só essa experiência, né, da cultura do Brasil, acaba ficando muito rígido nisso, né? E a última pesquisa que saiu, que é, né, para você ter uma noção, os médicos, eles vivem, em média, 2 anos a menos do que a média da população brasileira. Caramba. Tipo, a média da população. Então, assim, não é que o médico vive menos do que a high society, o pessoal A, classe B. Não, ele vive 2 anos a menos que a média, que, assim, querendo ou não, a média cai pra caramba, né? A classe A e B, a gente sabe Muito. que o Brasil é um país muito desigual. Então, A e B realmente são poucas pessoas. Então, a média, o médico vive 2 anos, de 2 a 3 anos a menos. Então, o médico não tem uma ótima qualidade de vida, são poucos que têm, mesmo ganhando bastante. O médico pode ganhar 50, 60 mil? Pode. No entanto, isso não quer dizer que ele tem uma ótima qualidade de vida. Isso é muito subjetivo, né? Mas, enfim, Exato. isso daí é o que você falou, dá muito assunto. Eu acho que Nossa, dá uma live boa, hein? a mensagem final é só que existe outros caminhos, pessoal. Não necessariamente, que nem aqui a Camila colocou, que o médico não tem vida. Isso é uma visão que a gente precisa mudar, né? O médico tem vida sim, o médico é É, um ser humano, ele precisa ter vida, né? Ele não é robô, não é porque você é médica, que você fez o juramento, que você tem que fazer tudo também. Primeira coisa, eu costumo falar que especialmente quando a gente vai cuidar das pessoas, né? Se você não está bem, como que você cuida de alguém? Se você está doente? exato. Então, realmente, eu acho que é muito importante a gente se atentar a isso, né? Mas realmente não é fácil, pessoal. Se fosse fácil, a gente não teria tantas dificuldades quanto a isso, né? Mas, para a gente finalizar, então, Kelly, só para a gente poder descansar e o pessoal também, vamos fazer, então, nossa finalização aqui da live. A ideia é que a gente faça uma sugestão de um filme, de um seriado, de um livro, algo que você acha que pode ajudar o pessoal aí em Tá. relação ao que a gente viu hoje. Bom, eu vou deixar uma dica aqui bem bacana, né? É um livro que eu sempre estou citando e ele é um livro que fez bastante diferença para mim, Cauê, na hora de tomada de decisões e até no estilo de vida mesmo, que é o Essencialismo, tá? Do McGeown. Então, esse livro, Essencialismo, ele faz você focar no que é essencial, né? Você sair daquilo que é supérfluo, porque a gente perde muito tempo hoje em dia, né? Com coisas, sentimentos, pessoas, coisas, tudo, né? Hábitos que não tem tanta importância, tanta relevância, né? Então, você está em busca do que é essencial. E um filme que eu queria indicar é um filme novo, aí, é King Richard, que é o pai das meninas que jogam tênis. Você assistiu, Cauê? Eu não assisti ainda, não assisti, mas tenho Meu uma Deus, que vontade grande de filme. assistir. Esse filme Sim. é bom demais. Assim, pensa na pessoa determinada. Foi aquele cara. Ele foi até chamado de louco e tratado como louco muitas vezes. Porque ele traçou na cabeça dele a identidade das filhas, ele foi em busca daquilo, ele conseguiu implantar dentro delas, né, essa mesma identidade, e ele foi muito persistente naquilo, sabe? Então vale muito a pena. Então fica a minha dica. Essencialismo, o livro, né? E o filme King Richard. Legal, legal, ótimo. O André colocou aqui para mim indicar uma biografia. Eu lembro de uma que me marcou bastante. Não que tenha sido, né, a melhor de todas que eu tenha lido, que eu tenha tirado mais insights, mas tem uma biografia do Gandhi, que um repórter francês acompanhou ele, o Louis Fischer. Então, essa biografia em especial é bem legal, porque esse repórter francês viveu com o Gandhi durante de 6 a 1 ano, foi um período relativamente longo, e aí ele escreveu. Então, é uma biografia diferenciada. Se vocês tiverem oportunidade, Louis Fisher, a biografia do Gandhi, pessoal, bem legal, tá? Bem legal Legal. mesmo. Só uma curiosidade em relação ao Gandhi, eu lembro que eu estudei com indianos, falei, nossa, Gandhi deve ser um deus na Índia, né? Todo mundo deve amar ele, adorar. E na realidade Não, não, né? né? Tem parte da população que Nem coloca ele gosto do como cara. um subversivo, né? Que de alguma forma ele ali também estimulou a guerra. Mas é uma biografia bem interessante, eu acho que vale a pena, caso vocês tenham oportunidade, tá bem? Então é isso, Legal. Karen. Muito obrigado pela Bacana. participação.
Eu acho que a ideia a gente tinha colocado em pauta, né? A gente fazer uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, vamos trazer aí outros temas. Hoje foi a primeira, então a gente acabou falando mais do que a gente tinha colocado em pauta. A próxima a gente vai trazer um tema fechadinho e aí a gente fala exatamente do tema. E aí provavelmente vai ser aí de 50 a 60 minutos, mas de um tema bem fechadinho aí, pensando em performance. Tá bom, pessoal? Bacana, bacana. Muito obrigada pela oportunidade, né? Mais uma vez. Eu acho que é muito legal a gente trazer justamente esses temas que a gente vivencia, né, Cauê? Fazem parte da nossa prática de vida, né? Então, acho que fica bastante rico, né? Obrigada a todo mundo que participou. E é isso aí, gente. 1% por dia. No final do ano, a gente vai estar quanto? 36 vezes melhor, né? Acho que é 37, né? Se não me engano, É 37. 37 vezes melhor, Essa, né? Do essa, que a essa gente estava. Sim, essa teoria é muito legal, né, do platô, né, do rompimento ali da linha do platô. A gente pode falar sobre isso. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por todos. Uma ótima noite para vocês. Beleza. Um grande Beijão abraço. para todo mundo. Obrigado, Valeu. Kelly. Tchau, tchau. Tchau.